Eu sou Cristina Borges, psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio, especialista em geriatria e gerontologia pela UF. Sou integrante do grupo Mente Sênior e a gente está aqui hoje para poder conversar com vocês sobre longevidade, motivos para bem envelhecer. Esse é um desafio. Então, nosso bate-papo de hoje vai ser sobre isso. Você pode passar, Duda? Então, o tempo é o grande marcador da nossa vida, né? Quando a gente já conversou aqui outras vezes que a gente começa a envelhecer desde o momento que a gente nasce, né? E o tempo vai marcando a nossa história, através dos dias, das horas, dos meses. Se você puder ir passando para a gente, Duda, devagarzinho. Então, ele acompanha o nosso tempo, o tempo vai acompanhando, ok, ele acompanha a nossa vida o tempo inteiro, né? Isso até é meio redundante. Mas vamos lá, as nossas histórias são marcadas, né? Pelas horas, pelas nossas memórias, pelos dias, pelo tempo. E a gente costuma muito a se referir às vezes, no meu tempo, quando eu entrei na escola, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei o meu primeiro namorado, e a gente vai marcando o nosso tempo, a nossa vida, a nossa trajetória através desses acontecimentos. Muitas vezes, assim, a gente fica assim pensando como é que a gente está usando esse tempo à medida que a gente vai envelhecendo, né? Só que esse tempo ele vai deixando marcas ao longo da vida inteira. E não é só no nosso rosto, no nosso corpo, mas ele vai deixando marcas na nossa alma. E ele é um ativo. Como assim um ativo? Um ativo precioso, porque tempo é tempo de vida, né? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas o tempo inteiro a gente está escolhendo coisas, o que eu vou fazer, o que eu não quero fazer. Então, se a gente pensa como um ativo, como algo muito precioso que a gente tem, isso tende a fazer com que a gente volte a atenção para esse agora, que é, na verdade, o que a gente mais tem. É o momento, esse momento que estamos aqui juntos, por exemplo. Só que isso é uma coisa que a gente só vai se dando conta à medida que a gente vai amadurecendo, né? Muitas vezes a gente está olhando para o futuro, pensando no depois, olhando para o passado, e a gente deixa esse tempo que é precioso passar, escorregar pelos dedos, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar intensamente esse momento, porque a gente está envelhecendo todos os dias da nossa vida, né? Mas vamos lá, Duda, passa para mim. Então, isso eu coloquei aqui, envelhecimento, quantas palavras para uma fase? Eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, porque, na verdade, vocês vão ver que a gente tem muitas palavras para definir esse ciclo de vida, essa fase. Pode passar. A gente tem palavras muito definidas, por exemplo, para a infância, do nascimento até os 14 anos, a gente está na infância, pré-adolescência, depois a gente vira adolescente, a partir dos 18, adulto. Só que quando a gente chega na fase dos 60 aos 65 anos, né, que é quando começa o envelhecimento, são muitos nomes para denominar essa fase. Pode passar. Então, olha só. Quantos nomes? Velhos, idosos, maduros, anciãos, terceira idade, melhor idade, idade avançada. E agora, ultimamente, tem até um que é gerontolescentes. Então, eu fico pensando assim, se a gente precisa de tantas palavras para definir uma fase da vida, é porque tem alguma coisa que a gente precisa pensar, parar e entender o que está acontecendo. Porque se eu falo para vocês mesa, vocês podem ter mesas diferentes. Uma mesa de madeira, de plástico, de vidro, com 3 pés, com 4 pés, mas é sempre mesa. Mas quando a gente fala em envelhecimento, velhice, 60 anos, olha quantos nomes, né? Quer dizer, então, se existem tantos nomes para definir essa fase, é porque, na verdade, a gente não lida muito bem com o envelhecimento. Pode passar, Duda.
E aí, eu coloquei uma ampulheta de cabeça para baixo aí, né? Porque é como se a gente, ao nascer, a gente recebesse uma ampulheta, em que essa areinha ela vai escorrendo lentamente de um lado para o outro, como esse tempo que vai passando, né? Só que agora, de umas décadas para cá, 4 décadas mais ou menos, assim, as pessoas que estão chegando aos 60, 65, 70 anos, elas chegam nessa fase, na maturidade, muito diferente do que há décadas atrás. Antigamente a gente pensava numa pessoa mais velha e aí a gente lembrava daquela senhorinha igual a vovó Benta lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Telinha, de coquinho, óculos pequenininho, mas hoje as pessoas chegam aos 60, 65, 70 e daí em diante com muita vitalidade, né? Muito ativas, cheias de sonho, com projetos para realizar. E essa idade não é um fator limitador. Por isso que eu coloquei entre aspas aí novos velhos. Passa para gente, Lu. Então, a gente está vivendo cada vez mais e melhor, e é essa a nossa proposta. Pode passar. Porque o nosso convite agora é que a gente possa bem envelhecer. E para isso, a gente tem que buscar algumas estratégias ao longo da vida. Olha só, que interessante isso, né? Pode deixar naquele. Na verdade, assim, a longevidade, ela foi a grande revolução desse último século. Então, se vocês verem assim, esses dados aí embaixo, né, de 2011 até 2016, são os dados do IBGE, mostrando que em 2011 a idade média de expectativa de vida do brasileiro estava em torno de 74 anos. Em 2015 era 75,5 anos, quer dizer, a expectativa de vida em 4 anos aumentou 1 ano e meio. E agora, em 2020, ela está em torno de 76 anos e meio. Então, a gente está vivendo mais. E por conta desses aspectos, né? O avanço da medicina, os avanços tecnológicos, as transformações sociais, tudo isso faz com que a expectativa de vida vai aumentando em função de todos esses fatores. Pode passar. E então, a gente não vai medir a nossa felicidade pela quantidade de anos que a gente vive, né? Mas, com certeza, ter uma vida longa hoje é um grande privilégio, porque a gente tem duas saídas: ou a gente envelhece, ou a gente não chega lá. Então, se a gente quer envelhecer, a gente tem que buscar, né, mudanças no nosso estilo de vida, qualidade de vida, para que a gente possa chegar pelo menos, né, aos 76,6 anos, que é a expectativa de vida. Só que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais pessoas de 80, de 90 e alguns centenários, né? Então a gente está com certeza vivendo mais, mas é fundamental que esse período seja um período de muita qualidade de vida. Para isso a gente tem que ir fazendo escolhas, né? Pode passar. E aí, nós vivemos num país muito grande, um país que tem uma diversidade imensa de idosos, né? Nós temos várias regiões. Se a gente for comparar, por exemplo, a região norte com a região sul, tem uma diferença muito grande com relação a tudo, né? Acesso à saúde, a saneamento básico, a educação. Essas coisas todas acabam influenciando em como é que nós vamos envelhecer. Pode passar. E aí, vamos lá. Em função dessas desigualdades, né, a gente não define um perfil de idoso. Mas o que a gente tem visto ao longo desse tempo é que, embora os perfis sejam diferentes, todas as pessoas que estão envelhecendo, elas têm assim uma vontade, um desejo de continuar muito ativa, muito participativa, e se envolvendo assim com atividades voluntárias, enfim, fazendo coisas que às vezes ela não teve chance de fazer mais cedo e nesse momento ela pode se dedicar. E além disso, assim, independente também dessa diversidade do perfil dos idosos, tem uns papéis que são assim que nós desempenhamos independente disso, né? De que lugar que a gente vive, que são os papéis na nossa família, na sociedade, né? Pai, mãe,
filho, né, avô, aquele profissional. Então, a gente tem vários papéis que a gente desenvolve e isso vai solidificando a nossa história ao longo da vida, que acaba culminando mesmo no envelhecimento. Pode passar. E aí, um convite é a gente poder afastar esse preconceito, né? E de forma nenhuma subestimar o idoso, porque antigamente, né, as pessoas mais velhas, a gente olhava, elas já tinham se aposentado, e pensava, não, agora eu vou aposentar as minhas chuteiras, eu não quero fazer mais nada, eu vou ficar de pijama o tempo inteiro, no máximo vou ficar sentada na frente da televisão com o controle remoto na mão para nem levantar, ou então era aquela pessoa que se restringia muito a algumas atividades manuais, mas novamente, né, entre aspas, assim, esses novos velhos, eles estão muito diferentes. Pode passar, Duda. Tanto que, assim, o logotipo que a gente usava antes para identificar o idoso era esse senhorzinho aí com a mão nas costas, uma bengalinha, mostrando aí uma limitação, né? Que não é o que está acontecendo hoje, o que a gente vê nas pessoas que estão envelhecendo. Passa para gente. E aí o novo logotipo é esse, é 60 a mais, quer dizer, uma pessoa mais ativa, né? Com uma postura melhor. Então, esses são os novos velhos, são as pessoas que chegam nessa fase, mas ainda tem muita coisa para construir e para fazer pela frente, né? Vamos lá, passa para gente. De novo, pode passar. Então, assim, esses novos velhos que chegam aos 60, 70, 80, são as pessoas que fazem atividade física, que estão aprendendo a usar, né, o notebook, tablet, o celular, estão fazendo lives como a gente aqui, né? São as pessoas que estão com projetos de viajar, que embora elas estejam assim, tenham chegado nessa fase, nada impede de que elas, se não tiverem num relacionamento longo e duradouro, que elas possam reconstruir a vida, né? Namorar, continuar encontrando pessoas e tendo prazer pela vida. E também podendo ter novos hobbies, porque é esse conjunto de coisas que faz com que a gente possa estar envelhecendo com mais energia, com mais vitalidade, com mais alegria, com mais desafio, né? Diante dessa trajetória que o tempo vai marcando. Passa pra gente. E aí, pode passar de novo. Então, assim, para aproveitar esse tempo, a gente tem algumas questões fundamentais. A primeira delas é a saúde, né? Porque se a gente não tiver saúde, a gente vai ter muitas dificuldades de conduzir os outros aspectos da vida que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, é essencial as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Se não teve chance de pensar nisso antes, sempre é tempo. A gente sempre pode buscar fazer uma mudança no nosso estilo de vida, né? E criar condições para que a gente tenha hábitos, não só alimentares, mas de atividade física, de lazer, diminuir a ansiedade, o estresse, buscar coisas novas. Então, se a gente consegue cuidar do sono, se a gente consegue cuidar desses aspectos, a gente vai conseguir envelhecer melhor, né? Um outro aspecto importante, pode passar, é a questão social, né? Isso é fundamental, porque se a pessoa já se aposentou ou se ela ainda não se aposentou, é importantíssimo ela ter, ou então manter, ou resgatar, ou reforçar essa rede social, né? Porque funciona mesmo como uma rede de apoio. Os amigos, a família, aquelas pessoas que a gente construiu amizade ao longo da vida, no trabalho, os vizinhos, uma comunidade que a gente participe, às vezes ligada à religião ou algum trabalho voluntário, porque é justamente essa rede que vai fortalecer a gente ao longo da vida e especialmente nesse momento do envelhecimento. A gente não pode apostar as nossas fichinhas só na família e achar que se eu tenho uma família, eu vou estar sempre muito bem cercada, muito bem cuidada, muito bem amparada. Não. A gente precisa ampliar essa rede de amigos, né? Pode passar. E então, uma outra parte, que seria um outro pilar, né, desse bem envelhecer, seria exatamente essa parte de conhecimento, né? Da gente poder continuar se mantendo ativo socialmente,
essa questão cognitiva, né, que é o que a gente tem feito aqui o tempo todo, né, trabalhar desafios, coisas novas. Então, se a gente junta tudo isso, espera só um pouquinho que entrou uma coisa aqui. Para mim, não sei se entrou para vocês. Tá. Então, assim, se a gente junta esses pilares, com certeza, a gente cuidando de tudo isso, e não colocando foco só num deles e deixando o outro de lado, a gente vai conseguir envelhecer com qualidade de vida, né? Pode passar. Mais uma vez, por favor. E aí, como que a gente pode ir retardando essa parte do envelhecimento, né? A gente tem que valorizar a saúde, como a gente estava falando ainda há pouco, mas também entender os limites que o nosso corpo vai dando, né? Porque não adianta a gente continuar pensando, agindo, né? E exigindo do nosso corpo coisas que a gente fazia aos 30, aos 40, aos 50. Então, a gente precisa ir ajustando esse foco. Igual uma máquina de retrato, quando a gente vai manual, a gente que ajusta o foco para aquela foto ficar bem nítida, a gente tem que ajustar o foco nesse momento da vida, né? Para poder entender os limites do nosso corpo, os limites do trabalho, porque algumas pessoas ainda querem continuar trabalhando, outras precisam até para complementar essa renda. Então, assim, se a gente ajusta tudo isso, a gente vai conseguir dar conta e ter mais tempo para todas as coisas que a gente precisa. E nessa fase da maturidade, acho que é assim, a gente começa a olhar a vida de... Bom, eu acho que a Cris caiu, né? A conexão dela. Estou voltando. Estão me vendo? Tá, não sei porquê, mas alguma coisa caiu aqui. Estão vindo? Sim, caiu, sim. Mas já levantou. Então, eu estou vendo aqui, mas não estou vendo vocês, estou ouvindo. Ah, então agora está voltando. Tudo bem? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Tudo certinho, aqui está dando para ver. Está todo mundo vendo direitinho a apresentação? Sim, sim. Tá. Ok. Ok, tudo certo. Bom, então, a gente estava conversando exatamente sobre essa questão da maturidade, onde a gente tenta equilibrar, né, esse ter e ser. Principalmente nessa fase da vida, 60, 65, 70 anos, a gente já construiu muitas coisas, né? Já construiu o que a gente queria em termos de projetos de vida, de estudos, né? Às vezes família. Então, o ter, ele não tem mais tanto valor e tanta importância como quando a gente era mais jovem, que a gente estava no momento em que precisava produzir e fazer muitas coisas, né? Então, nessa fase, o ser ganha um peso, uma relevância muito maior na nossa vida. Então, aproveitar as companhias, né, as pessoas que estão ao nosso redor, seja a família, os amigos, né, as pessoas que a gente vai construindo esses laços, mas também trazer para a vida assim, essas atividades mais prazerosas, como a gente falou antes, né, descobrir novos hobbies, porque é isso que vai dar energia, que vai dar força, que vai fazer com que a gente consiga seguir por mais adiante com motivação. Porque é justamente esses projetos de vida que fazem com que a gente tenha vontade de sair da cama todos os dias, né? Se a gente não tiver um projeto de vida, a gente não tem porquê. Então, como a gente estava falando antes, a ideia não deve ser isso para nada, né? A gente tem que... somos nós que vamos colocar esse limite. Envelhecimento hoje é uma fase longa, é uma das fases que a gente mais vive na nossa vida. Então, é importante a gente ter projetos, ter sonhos, né? Vamos lá, Duda, passa para a gente, por favor. Assim, essa questão é importante, gente. Hoje em dia, e algumas décadas, alguns anos, falando melhor, né? Assim, cada vez mais a medicina vem se aproximando da religiosidade, né? E quando a gente tem fé, né? Fé em alguma coisa, quando a gente tem crença, a gente tem fé não só em algo, né? No universo, na religião que você escolhe para você, mas quando a gente tem fé em alguma coisa, a gente tem fé na gente também. E é preciso, é fundamental que a gente tenha fé na gente, porque aí a gente vai acreditar também que a gente consegue
seguir, ir adiante, ter projetos, sonhos, vida, né? E aproveitar esse tempo. Vamos lá, mais um. E aí, pode passar de novo. A gente tem um grande desafio diante da longevidade, né? Porque a gente tem que aproveitar muito essas oportunidades que a gente tem, porque a gente está vivendo mais. Teoricamente, a gente pode ter mais recursos pessoais, porque as adversidades, as dificuldades, os problemas pelos quais a gente foi passando pela vida, isso vai trazendo um aprendizado muito grande. E isso se transforma em recurso interno para a gente enfrentar essa nova fase da vida, né? E a gente acaba adquirindo mais experiência, mais vivência, e o nosso lado emocional está melhor do que pode estar quando a gente era, por exemplo, adolescente, que a gente não entendia, não sabia nada da vida, né? E aí um grande desafio é a gente tentar minimizar essas perdas, porque algumas vão ser inevitáveis, né? Como, por exemplo, a diminuição da nossa capacidade física e cognitiva, né? Eu não posso querer subir numa árvore como eu fazia aos 15 anos, da mesma forma hoje, nem tentar atravessar uma rua, né? Como eu fazia algumas décadas atrás, dava uma corridinha entre um carro e outro e pronto. Agora não. Então eu tenho uma diminuição dessa capacidade física? Tenho, mas eu tenho que buscar me adaptar para isso, né? E existe uma diminuição da capacidade cognitiva, mas a gente tem trabalhado muito isso aqui, né? Uma questão inevitável que a gente acaba vivendo, né, com o envelhecimento é, às vezes, perder pessoas que têm uma significância imensa na nossa vida, né? Mas isso também é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, a enfrentar, né? E a entender que tudo faz parte do ciclo da vida, né? Então, por isso a importância da gente ampliar essa rede que a gente tem de amigos, de famílias, de conhecidos, né? Especialmente se a gente começa a fazer alguma atividade onde a gente interage com pessoas mais jovens, né? Essa não vai sair. Essa capacidade de poder intergeracional. Intergeracional, Intergeracional. Então, assim, essa capacidade da gente poder estar convivendo com pessoas mais jovens, isso traz uma energia grande para a gente, né? E a gente aprende, a gente ensina, então é preciso mesmo ampliar essa rede, né? Passa para a gente. E afinal, o que vai prevalecer? Passa de novo, ganhos ou perdas? E aí, isso vai depender muito, né? Porque cada um de nós, essa fase do envelhecimento é uma parte do desenvolvimento humano que, se a gente chega aos 60, aos 70, aos 80, vai fazer parte da vida de todo mundo, né? Mas essa vivência de como que a gente envelhece é uma experiência muito individual. Então, isso vai depender de como é que a gente vai encarar esse momento. É aquela história, né, do copo. Se ele está com uma água pela metade, eu posso enxergar e dizer, nossa, está quase cheio. Ou então, poxa, está quase vazio. Então, isso vai fazer uma grande diferença. Se a gente olha para a vida de uma forma com mais positividade, com mais motivação, buscando vencer os desafios, a gente vai passar melhor por essa fase e vai envelhecendo com qualidade também, né? Próximo. Bom, isso aí, essa frase é uma frase de uma música do Caetano que eu gosto muito, né? A dor e a delícia de ser o que é, porque só a gente que pode dimensionar o quão pode ser bom ou difícil estar envelhecendo. Mas a gente precisa ter uma perspectiva boa, né? Então, pode passar. Essa foi uma pesquisa que foi feita na 2015, 2016. Se a gente fosse fazer agora, nessa época da pandemia, talvez as respostas fossem ser diferentes. Mas vamos lá. Nessa época, assim, os pontos negativos eram preocupação financeira, com aparência física, nível de responsabilidade, menos energia, sensação de ser improdutivo e outras que seriam os pontos negativos de estar envelhecendo.
Os pontos positivos seria a expectativa de vida, que está aumentando, né? Essa capacidade de tomar decisões, o aumento de confiança em si mesmo, porque isso é uma coisa que a gente vai adquirindo, né? A gente vai se conhecendo mais, vai sabendo o que eu sou capaz, o que eu posso, o que eu não posso, então a gente acaba confiando mais na gente, né? E aí segue bom humor, ainda ter um bom aspecto físico, mas o grande desafio é exatamente essa questão da aceitação e assumir a idade sem deixar se abalar pelo passar dos anos, né? Não adianta a gente querer correr atrás da eterna juventude, porque isso é um mito, né? Então a gente tem que estar de bem com essa fase, de bem com o nosso corpo, com a nossa vida, com a idade que a gente tem, seja 60, 65, 70, 80, enfim, né? E desenvolvendo os hábitos, né? Como a gente tinha falado antes, mudança de estilo de vida, isso tudo vai fazer com que a gente diminua a incapacidade, diminua as limitações e que a gente possa ter mais autonomia, né? Passa o outro. E aí, bom, ainda como um desafio, né, entender que, como eu disse antes, essa é a fase maior que a gente vai viver, né? Esse ciclo, ele é grande, cada vez está se estendendo mais, mas justamente poder se também tem os positivos. E a gente tem que estar sempre tentando equilibrar os dois lados dessa balança, né? E ver que se tem um ônus, com certeza vai ter um bônus também, né? Pode passar. Bom, a gente precisa romper alguns paradigmas, né? Aí no meio dessa imagem, onde diz qualidade de vida não tem idade, tá ainda aquela imagem daquele senhorzinho mais curvado, com uma bengalinha, né? Porque ainda era assim que se enxergavam as pessoas que estavam envelhecendo algumas décadas atrás. E aí a gente precisa vencer alguns preconceitos, que às vezes não está só na pessoa mais jovem, não, sabe? Às vezes está na gente, quando a pessoa diz assim, isso não é mais para mim. Eu já estou velho demais. Eu já fiz muita coisa, não tem mais nada para eu fazer. Então, às vezes, esses conceitos eles estão aqui, arraigados dentro da gente, né? Então, a gente precisa romper com isso. Mas é difícil, porque a gente vive num país que valoriza muito a juventude, né? Essa questão de ter um corpo muito sarado, muito bonito, né? A beleza, que a gente não pode ter rugas, não pode ter cabelo branco. Então, esse país que valoriza isso. Então, a gente precisa, assim, é um trabalho que a gente pode começar com os mais jovens, né? Porque eles vão chegar lá no envelhecimento, ou pelo menos todo mundo espera isso, né? Mas isso é um olhar mais global, né? Porque a própria economia acaba fazendo isso. Às vezes, aceita uma pessoa mais velha, por mais que ela tenha uma experiência muito grande adquirida ao longo da vida, né? Mas aí, pode passar. A gente precisa romper esses paradigmas e volta só um pouquinho. E poder ver que aquele... Não tem problema, se não voltar não tem problema. Que essa imagem, né? Que era esse 60 a mais, né? Essa pessoa que chega aos 60 ainda com muita vitalidade, com muitos sonhos e muitos planos para poder construir. Agora vamos lá, passa aí. Então, pode passar de novo, assim, rompendo esses padrões, né? Esse desejo de independência, de autonomia, ele tem que estar junto com a gente à medida que a gente vai envelhecendo, né? A gente pode ter alguma dependência física, mas a gente pode continuar tendo muita autonomia diante da vida. Você vê que lá atrás, nessa pesquisa, mostrava que 50% dos brasileiros, eles queriam, assim, quais eram os principais sonhos dele, viver em família, com os netos, né? Com amigos, estar num relacionamento estável, quer dizer, ter alguém que pudesse estar presente nessa fase da vida, né? Estar alegre, poder viajar, construir coisas, né? Então, olha lá, as pessoas estão cada vez mais buscando alguns desafios, né? Usando os celulares, as redes sociais, e assim a gente vai caminhando. E a gente precisa se empoderar desse saber, né? Eu acho essa palavra forte, né? Eu acho essa palavra
Acho que ela traz para a gente uma força, sabe? Porque independente da idade que a gente está, a gente tem que se empoderar do nosso saber, de tudo que a gente foi construindo ao longo da vida, né? E se sentir assim ativo, engajado com as coisas, se sentir vivo e buscando coisas novas, né? Então poder pensar, né? Quem é que sou eu nessa sociedade atual? O que que eu busco? O que que eu quero para mim? O que que eu quero para mim nessa fase da vida? Vamos lá, pode passar outra. Pode passar mais uma vez. E aí vocês veem que o nosso desafio é justamente não só pessoal, não só com as pessoas com as quais a gente convive, mas uma mudança com relação à sociedade mesmo, né? Que essa sociedade ela possa ser mais acolhedora, mais criativa e que possa de alguma forma possibilitar para as pessoas que ainda querem fazer alguma coisa, né? Ter uma nova profissão, estudar, né? Querer fazer alguma coisa de diferente, um curso, aprender uma língua, que elas possam ter acesso a esse tipo de hobby, ou até mesmo de trabalho, né? E especialmente poder entender que ser velho não significa de forma nenhuma estar ultrapassado, né? Pelo contrário, né? A gente tem uma experiência e a gente tem que estar fortalecendo isso. E os vínculos e as atividades sociais, elas são importantes nesse momento da vida. Pode passar. Bom, então é isso, né? Poder pensar de que os adultos de hoje, se eles cuidarem muito bem na saúde, eles vão estar chegando nessa fase que vocês estão vivendo agora, né? Vamos lá, mais um. Aí, passar as vantagens da gente poder estar envelhecendo, né? É ter essa profissão mais definida, porque aí eu já fiz o que eu queria, eu já cheguei aonde eu desejava, ou então eu quero uma profissão nova para mim, eu tenho consciência da minha capacidade, da minha competência, eu não preciso mais mostrar para os outros o que estou capaz de fazer, não. Eu não preciso mais estar com essa responsabilidade, com essa preocupação do que vão pensar de mim, né? De ter que estar dando satisfação das minhas escolhas, né? Das minhas decisões para as pessoas, essa capacidade de poder ter mais liberdade nesse momento da vida. E às vezes até mais é um momento em que a gente consegue ter mais tempo para si, né? E poder fazer outras escolhas. E quem sabe retomar alguns planos que podem ter ficado pelo meio dessa trajetória, né? Às vezes aprender realmente uma atividade nova, ou quem sabe aprender a cantar, ou então a dançar, né? Entrar num coral. Enfim, são tantas as possibilidades que existem. A gente aqui não pode limitar isso, né? E entender que tudo é possível desde que a gente queira, né? Vamos lá, mais um. Bom, viver a vida com tempero de liberdade, né? Pode passar. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, né? Porque normalmente existe uma visão muito estigmatizada com relação à velhice, né? Primeiro que era aquilo, né? Esse senhorzinho, essa senhorinha andando de bengala com mais dificuldade, né? Mas vocês veem que dentro deles é como se tivesse ainda essa energia, né? Então a gente olha, pode ver aquele senhorzinho, mas lá dentro pode estar ainda fervilhando, pode existir uma chama muito grande de vida, né? Então a gente precisa ressignificar esse lugar que a gente quer ocupar no envelhecimento, porque como eu disse antes, envelhecer é uma questão muito individual. Cada um vai fazer a sua trajetória de uma forma, né? Então, muitas vezes é preciso ressignificar esse momento da vida, criar novos alicerces, né? Para que a gente possa continuar envelhecendo bem e estar buscando constantemente construir, né? Essa saúde, esse estilo de vida com o qual a gente quer chegar aos 70, aos 80 anos. Pode passar. Aí pode passar o próximo. Olha, apareceu. E aí, assim, essa é uma imagem que eu gosto muito também, né?
tem um senhor e um menino, a gente pode pensar que é um avô e um neto, enfim, ou dois amigos, né? Porque isso é possível. E é essa capacidade da gente poder olhar para o futuro com a experiência do passado, né? Quer dizer, esse menino ali, ele não tem ainda muitas vivências, né? Então ele não tem uma sabedoria, ele não tem uma experiência de vida. A gente espera que ele possa conquistar isso ao longo da vida. Mas esse senhor não, provavelmente já viveu muitas coisas, né? Então a gente valorizar as pessoas mais velhas na nossa sociedade, isso deve ser feito sempre, né? Porque tem ali um grande saber, uma grande experiência, né? Coisas que se viveu, desafios pelos quais se passou, adversidades. Então, assim, a gente não pode negligenciar o saber das pessoas velhas, né? E entender que envelhecer realmente é um privilégio, né? Especialmente quando a gente consegue chegar nessa fase da vida ainda com energia, com sonhos, com projetos, pode passar. E aí, para a gente finalizar, assim, tem uma frase do Chaplin que diz assim: a vida é uma peça de teatro que não nos permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Aí, pode passar, Duda. Assim, é interessante porque eu comecei falando de tempo, né? Naquela ampulheta em que a areinha vai escorrendo, né? E aí, o ideal é que a gente possa encontrar esse equilíbrio e que essa ampulheta ela possa se transformar num infinito, que é esse símbolo daí, né? Porque a gente pode infinitas coisas desde que a gente queira. Então, envelhecer pode ser muito bom e a gente pode chegar lá com muita energia, com muito prazer, com muita vontade, né? Mas tudo depende da forma como a gente vai olhar para esse momento da vida e as escolhas que a gente vai fazendo. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem mais um, Duda, que são os dados aí, as nossas informações do Mente Sênior. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu acho que a gente pode finalizar e, quem sabe, conversar um pouquinho agora, né? Trocar umas ideias.